Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues. Dá uma olhada nesse amassado aí. Muitas das vezes, se você está iniciando na nossa profissão, ou se você já tem uma experiência, você também quer fazer um tipo de amassado como esses, né? Mas por trás de um amassado como esse, existem ali várias e várias técnicas. É como eu costumo sempre falar, se fazer martelinho de ouro, aprender martelinho de ouro, fazer a remoção de um amassado, é um processo simples, é um processo totalmente simples. Se você já nos acompanha nesse canal há algum tempo, se você já nos segue há um bom tempo, não só aqui no canal, no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram, você vê que é um processo de remoção simples, com ferramentas simples, mas não é fácil. Uma coisa simples, ela não tem nada a ver com fácil, não existe facilidade em ser simples. Eu acredito que hoje, estando em contato com vários inscritos aqui no canal, com os alunos do Martelando Resultados, cada vez mais eu percebo que é na simplicidade, né? É na simplicidade de cada movimento que está a dificuldade, né? É na simplicidade de cada ação, de cada escolha de ferramenta que está a dificuldade. Bom, você acabou de ver o amassado, dá uma olhada como ele ficou. Mas para chegar nesse resultado, como eu estava dizendo, é extremamente importante que você entenda os conceitos que existem por trás da remoção de um simples amassado, que você consiga compreender, que você consiga entender e diferenciar, né? Muitas das vezes um amassado ele está mais tensionado, como esse que você acabou de ver. Outras vezes o amassado ele está quase como se tivesse uma ondulação. Isso é o que eu estou falando e que eu estou dividindo com você, é tudo experiência colocado aqui no campo de guerra, colocado aqui na minha oficina, colocado nos dias, né? Colocado em cada trabalho, movimentando a ferramenta e compreendendo aquele resultado que a ferramenta dava. Eu precisei fazer isso, fazer e compreender os pequenos amassados para poder chegar nesse resultado, para poder fazer não só esse amassado que você acabou de acompanhar, mas nos amassados que estão aqui no canal. Então vamos lá, eu queria dividir um pouco agora com você tudo isso que eu falei. Vamos dar uma olhada nesse carro aqui que a gente vai fazer. O carro é um Honda Fit, como você está conseguindo observar. Já deixei a lâmpada posicionada e o amassado que a gente vai estar fazendo é esse amassado aqui, ó. Vamos ver se a gente acha ele.
aqui você já encontra as características de um amassado, um simples amassado, um pequeno amassado, mas eu não tenho dúvida, como eu estava dizendo, que são nesses pequenos amassados que você vai desenvolver toda a habilidade para fazer amassados maiores, para consequentemente compreender como se fazer a remoção de amassados maiores. É impossível você fazer um amassado como esse que você acabou de acompanhar sem fazer a remoção de um amassado desse com qualidade, sem entender como funciona o processo de um simples amassado como esse. Para muitas pessoas, provavelmente veriam um amassado desse e acha, pô, um simples amassadinho, né, como eu disse, um pequeno amassadinho, é só empurrar ali que vai voltar. Mas não, né? Você consegue visualizar a tensão que existe no centro dele, ó. O impacto que foi feito ali no centro dele. Diferente de outros amassados. Essa porta tem vários. Eu ainda vou pegar aqui um amassado que não está tão tensionado. E aqui a gente começa a compreender o que é fazer martelinho de ouro. A gente começa a entender o que é ser um profissional da área de martelinho de ouro. Existem várias possibilidades. A cola eu já descartaria. Como você visualizou, o centro do amassado está muito fundo. Para mim trabalhar com esse amassado na cola, teria que abrir ele. Abrir é uma técnica que a gente usa, é um nome que a gente dá a essa técnica, de literalmente abrir mesmo, fazer com que ele abra para um lado e abra para o outro. Dessa maneira o centro fica menos distensionado e com a ventosa ali eu consigo puxar o amassado. Mas eu descarto essa opção, porque basicamente em todos os carros, eu diria que em 99,9% dos carros, você soltando a forração, nessa área de maçaneta você vai encontrar um bom acesso para poder trabalhar, uma boa área aberta para poder trazer esse amassado, para poder conectar ali algumas ferramentas. Algumas pessoas mais avançadas pegariam esse amassado aí pelo slot. É uma proteção que existe aqui, ó. Deixa eu só... Acho que você consegue visualizar. Soltando aqui, eu consigo colocar uma alavanca, eu consigo colocar uma ferramenta e ela chega até o amassado. Isso eu faria se só tivesse esse amassado. Se tivesse um único amassado, era esse caminho que a gente ia seguir. Mas aqui, ó, você consegue visualizar que a gente tem outro. Nessa parte de baixo aqui também tem alguns amassados, ó. Essa região como tem uma ondulação. Posso até pegar esse para a gente comparar. Você nota, ó, que ele não tem aquela profundidade igual aquele outro amassado. Esse é um amassado que a gente poderia usar ventosa. Muitas das pessoas são engessadas com esse sistema de ventosa. Acreditam que a ventosa ela é boa para tirar qualquer tipo de amassado. E não. Se você tentar trabalhar com ventosa nesse tipo de amassado, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que você vai perder a paciência e vai desmontar. Então é preferível que tome essa ação, tome essa atitude, já desmonte a velocidade que você vai ter para fazer não só esses amassadinhos aqui mais suaves, existem outros aqui como eu disse, mas a velocidade que você também vai ter para fazer esse amassado é tremenda, é maior, né? Então vamos lá, eu vou virar aqui a lâmpada, eu não vou fazer ele por esse acesso, deixa eu só virar a lâmpada aqui. Opa, soltou. Lâmpada virada. Meu irmão já fez o processo da desmontagem. Vou mostrar aqui para você ver. Ó, optando pelo processo da desmontagem, o acesso que a gente tem para trabalhar, ele é tremendo. Eu consigo não só pegar aquele amassado lá do canto, como você
acabou de acompanhar aí, mas eu consigo também, com uma única ferramenta logo de frente, ter acesso ao amassado que está mais tensionado, ter acesso à região que está mais tensionada. Se eu me posicionar aqui, esse é o acesso que a gente vai trabalhar. Ó. Aqui e lá o amassado. Ó, aqui é uma outra ondulação, como eu disse, que a gente conseguiria voltar utilizando ventosa. Olha a diferença desse ponto, da profundidade desse ponto, como ele está mais suave, né? Como ele está quase que conectado mesmo com a granulação já original da lata, para esse amassado. Essa é a grande sacada desse vídeo. É preciso compreender e respeitar cada tipo de amassado. Como eu disse, quando você conseguir solucionar um pequeno amassado como esse, com perfeição, você vai estar pronto para fazer o amassado que eu mostrei logo no início. E aqui a gente pode usar algumas ferramentas. Para quem tem mais sensibilidade, sensibilidade nada mais é do que trazer esse amassado, vir conectando ele com a lata, integrando mesmo. Eu sempre procuro passar para os alunos do Martelando Resultados e para você inscrito aqui no nosso canal ou na nossa página do Facebook, ou até mesmo se você estiver vendo um pouco desse vídeo no Instagram, isso, um princípio fundamental e básico que você precisa ir desenvolvendo já no início, já num pequeno amassado como esse. A sensibilidade de conseguir integrar ele, a sensibilidade de conseguir reconectar ele na lata. Não gosto da palavra levantar, porque quando a gente fala levantar, parece que a gente vai dar um impacto ali, parece que a gente vai trazer ele e ele vai ficar para cima da lata. Quando você reconecta ele na lata, quando você integra ele na lata, é claro que num amassado fundo como esse, provavelmente a gente vai precisar trazer um pouco mais do que a altura original da lata, né? Você consegue visualizar aqui, a gente vai precisar trazer um pouco mais. A gente vai depois precisar retrabalhar. Poderia levantar com essa ferramenta, uma ferramenta bem fina, ó, você consegue enxergar, uma ferramenta fina, mas isso, como eu já tenho essa sensibilidade, a lata do Honda, no caso aqui um Honda Fit é uma lata mais fina, eu indico para quem está começando, ou para até quem tem experiência, quer conseguir pegar uma velocidade maior, usar um toquinho de madeira. Ó. Aqui você consegue visualizar, deixa eu só colocar ele aqui no chão. A ponta dele, ó. A madeira, ela consegue trazer, ó, você consegue ver a diferença do toquinho de ferro, né? Na verdade era uma chave de fenda, eu uso muito como alavanquinha, toquinho. Como eu estava dizendo, eu uso ela como toquinho, uma alavanca, ela entra naqueles mínimos acessos em capu, ou seja onde ela entra, a gente consegue utilizá-la. Quando você entende os fundamentos, quando você entende o princípio da nossa profissão, os princípios de remoção de amassados como esse, ou como aquele que você viu no início, pouco importa o aspecto da ferramenta, pouco importa o tipo da ferramenta. Afinal, como eu já disse várias vezes, não importa se você tem 50 ferramentas, tudo vai mudar, tudo vai ter um novo sentido na remoção de cada amassado quando você aprender a utilizar uma ou duas ferramentas de 50 maneiras diferentes. E aqui, ó, eu não vou usar o pino logo no começo, eu não vou usar o toquinho de ferro logo no começo, porque eu quero trazer o amassado de uma maneira mais fácil. Eu quero trazer o amassado com a madeira. E olha a diferença do tamanho da cabeça de um para outro. Um a gente usa na hora de reconectar os últimos granulados da lata. Eu não gosto de falar que é o acabamento. O acabamento já começou no início, quando a gente tomou a decisão de desmontar, quando a gente
escolheu essa opção ali, a gente já está começando o acabamento, ele não é um processo feito no final, é um processo feito no início. Então a gente vai utilizar a madeira. A madeira ela vai trazer uma parte maior do amassado, ela é quase do tamanho do amassado, e sem marcar a lata, né? Então vamos lá, bora para a mão na massa. Deixa eu só posicionar. O amassado está bem nessa região. É legal aquecer um pouco a lata, tomando cuidado para não aquecer demais o branco. Aquecer dá uma segurança maior para levantar o amassado. Ó, coloquei a ferramenta aqui no acesso atrás. Ela sempre risca. Eu nunca bato a ferramenta sem saber aonde ela está. E aí eu vou batendo. Ó, já trouxe a pressão do amassado. Você consegue visualizar que ficou só o centro dele, só o impacto maior da batida. Essa é a característica que eu disse que ela não voltaria com a cola. Se você tentasse puxar com a cola, esse meio aqui seria a parte que a gente tem que abrir. Seria a parte que a gente abriria, né? Como eu disse lá no início, abrir um amassado nada mais é do que fazer com que ele se torne uma ondulação. Igual a parte de baixo, que eu mostrei também. E agora eu já vou abaixar. Eu não vou ficar insistindo em trazer aquele meio. Eu uso um taço. Taço nada mais é do que um apoio que vai estar aqui atrás. Ele facilita para que cada batida seja colocada no ponto ideal, né? Às vezes você pode estar se perguntando, pô, Wallace, você nem levantou o amassado inteiro e aí você já está abaixando ele? Sim, porque eu quero agora levantar só aquele centro. Eu quero trazer só o centro do amassado. Um pouquinho mais de calor. Como eu disse, ele quebra a resistência da lata. E agora, como está bem fino ali, o que eu vou usar vai ser o toquinho de ferro. Coloco o toquinho, acho na onde ele está, né? E não aplico muita pressão. É preciso bater um pouco forte para trazer o centro do amassado, mas ao mesmo tempo não tão forte que estique a lata. Sim, a sensibilidade ela está em todas as áreas, para levantar, para abaixar agora. Ó, apoiei o taço. E agora o amassado ele toma as mesmas características de uma ondulação. Ó, você consegue perceber que as mesmas características
que ele está agora é de um amassado que viria na cola. Era isso que eu teria que fazer para puxar o amassado na cola. Mas como eu tiraria aquela pressão do meio sem ter colocado o taço lá atrás? Porque quando a gente bate na lata e não tem resistência lá atrás, o impacto ele é passado para a lata inteira, ele não fica em uma única posição. Deixa eu só ajustar aqui. Aí. Quando a gente bate na lata sem ter nada lá atrás, o impacto do martelo é passado para uma área maior. Quando a gente conecta o taço, ó, e bate em cima, cada batida é como se ficasse em um granulado. Cada batida, ela pega em um único ponto e não dissipa, não traz o contorno do amassado. Mais uma vez, o que eu faço agora, você vê que é um processo de paciência. Eu aqueço um pouco, eu já quebrei toda a resistência da lata, mas mesmo assim eu aqueço. Trago novamente. Nessa parte eu poderia usar um pino. O pino ele te traz a precisão. Como não está no vinco, como não está nessa parte de cima, você tem a liberdade de usar o pino. O pino, ele coloca o amassado todo na posição dele. Ele coloca o amassado. Deixa eu só focalizar. Na posição original dele. E continuo. Eu tornei o amassado em uma resistência bem menor. Coloquei o amassado. Quebrei toda a resistência dele. Agora fica muito mais fácil trabalhar com ele. Você vê que eu já não aqueço mais, não tem essa necessidade. Eu não tenho a necessidade de ficar dando calor ou colocando até uma pressão maior. Acabei parando aqui, interrompendo o vídeo para entregar um carro de um cliente. E esse basicamente é o resultado. Você consegue ver que a granulação ela já está quase que toda conectada na lata. Como o amassado é um amassado um pouco mais fundo e ainda tem aquela marquinha, o que eu vou fazer agora é dar uma leve lixadinha. Eu só indico que lixe nesse caso, nesses extremos casos. Quando o impacto da batida foi funda e quando ela chegou a marcar um pouquinho a lata. Para lixar, uma lixinha d'água, eu uso uma lixa 2500.
Pego bem na marquinha dela. Acho que dá para perceber. Só pegar. Uma estopa. Lixar e polir fazem, né, dois processos ao mesmo tempo. Ele arranca a marquinha da batida, do impacto da batida, e revela mais o granulado, se ficou algum granuladinho. Vamos dar uma olhada. Ó, você consegue ver que eu posso ainda melhorar um pouco o granulado. Eu posso conectar nesses dois pontinhos aqui de baixo. E eu uso a ferramenta mais fina. É um processo progressivo. Eu começo com uma maior. Essa foi a ferramenta maior. Ó, você pode perceber que não tem como eu trazer aquele mínimo detalhe com uma ferramenta maior. Mas é extremamente importante que a gente use ela lá no início para evitar fazer aqueles pequenos bicos. Para evitar granular um pouquinho a lata. E agora, como eu disse, desde o início dessa sacada, parece um amassado pequeno. Na verdade é um amassado pequeno. Mas exige todos esses processos. Abaixei novamente. E levanto ele. Você vê quase que já não tem mais diferença do ponto que está alto aqui, esse ponto que a gente trouxe para cima, com a granulação dos lados, né? Tanto um pouco da granulação aqui da frente, quanto essa granulação de trás. E agora, reconecto ele novamente na lata. E o amassado está removido, ele foi completamente removido. Mostrar um pouco aqui. Peraí, deixa eu só ajustar. Ainda enxerguei aqui uma leve ondulaçãozinha. E agora sim. Vamos ver se a gente consegue pegar ele um pouco mais próximo. Pegar ele aqui. Um pouco mais próximo. Ó. Você vê que a granulação da parte que a gente não mexeu, quando chega na marquinha dele, a granulação está completamente conectada. Um ponto fundo, mas existe na compreensão desse amassado, exige no entendimento de se remover um amassado, como eu disse lá no início, tudo aquilo que você precisa saber
para se fazer a remoção dele. Vamos ver se a gente consegue focalizar. É até difícil encontrar. Ele estava aqui nessa região. Olha lá. Olha a granulação, ó. Não existe ondulação. O centro dele foi todo removido. Você consegue ver pelo mínimo da granulação, pegando a claridade lá fora. Eu sempre procuro mostrar os resultados do trabalho, tanto na claridade da lâmpada, como você acompanhou, mas eu acho que o que revela mais é essa claridade aqui. Eu acho que essa daqui é a visão que o cliente vai ter quando for vir pegar o carro. E é a visão que você está tendo. Você consegue ver que não existe nem um ponto a mais de granulação. O amassado foi completamente reconectado à lata. Deixa eu só posicionar. Como eu estava dizendo, é só ajustar aqui. É preciso que você compreenda e entenda todos os processos de remoção de pequenos amassados. Um pequeno amassado não significa que ele vai ser fácil. Um pequeno amassado não significa que você vai encostar uma ferramenta nele e ele vai subir. Eu acredito que nessa demonstração, acredito que nessa sacada, nesse conteúdo, possa contribuir muito para a sua evolução. Afinal, se você conseguir remover um amassado com essa qualidade, se você conseguir remover um pequeno amassado como esse, usando ferramentas simples, como foi demonstrado ao longo desse processo, você também vai ser capaz de compreender o que é necessário para remover aquele grande amassado que a gente viu lá no começo dessa sacada, aquele amassado mais complexo ali no capô do HB20. Então essa é a sacada de hoje. Eu não tenho dúvida que, como lá no começo de 2006 eu estava procurando a compreensão que existe por trás desse simples movimento, procurando a compreensão que é necessária para se fazer esses amassados, esses pequenos amassados, eu acredito que também vai contribuir no seu dia a dia, eu acredito que também vai contribuir nos seus trabalhos e, consequentemente, na sua evolução na nossa profissão. Essa é a sacada de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.